Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você aplaudisse mais uma vez ao nosso Senhor bem forte. Glória a Deus. Amados, nosso Deus é um Deus que age no sobrenatural, um Deus que age de uma forma espetacular em nossas vidas, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das situações. Mas o nosso Deus é um Deus que tem propósito em cada vida. E eu tenho certeza que nessa noite, ou toda noite que você se dispõe a estar no culto, ou se dispõe a orar na presença de Deus, se dispõe a estar em sua presença, buscar a sua presença, toda noite que você se dispõe em buscar o sobrenatural de Deus em seu coração, isso já provém dele, isso já vem dele. Não vem da nossa vontade, não vem de nós mesmos, não vem dos nossos ânimos, mas vem do Senhor agindo em nossas vidas. O importante é que apenas nós abrimos nossos corações, o importante é que apenas nós entendemos que Deus tem um propósito naquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. O importante é nós entendermos que em tudo que nós fazemos, em todos os nossos atos, Deus tem um propósito. No trazer as crianças aqui na frente, no orar, no levantar as mãos, nos abraçar, nos glorificar e exaltar o nome de Deus. O nosso Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus que Ele age conforme você abre seu coração. Deus vai manifestando a sua vontade em nossas vidas. E Deus quer que você apenas se desprenda das coisas que te faz com que você não progrida, você não avança, você não vai em frente naquilo que Deus quer fazer em seu coração, em sua vida. Às vezes nós travamos nossos corações, às vezes nós travamos nossas vidas, e Deus quer manifestar algo e não recebemos do Senhor, porque estamos tão preocupados com o nosso vizinho do lado, estamos tão preocupados com a conta que está por vir, estamos tão preocupados com o trabalho de amanhã, ou com situações adversas que estão se levantando, ou estamos enfrentando, e não deixamos Deus manifestar a sua glória em nossos corações e nossas vidas. É importante que nós, no momento que estamos em sua presença, estamos nos entregando de uma forma, ao contrário daquela que normalmente nós nos entregamos. É importante que nós rasgamos nossos corações ao meio. Ou seja, é importante que você se conecte com a presença do Senhor, esteja escutando a sua voz, seu bradar nos nossos corações, porque uma das formas que Deus quer falar, vai falar sempre, é através do Espírito Santo que flui em nossas vidas, que se move em nossos corações. Você tem o Espírito Santo de Deus aí? Sim ou não? Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e uma das formas que Deus vai falar, Deus fala através do profeta, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de um pássaro, do cair do orvalho, Deus fala através de várias formas, mas das muitas vezes que Deus vai falar, é através do Espírito Santo que está em nossas vidas. Deus vai bradar o seu coração. Sabe qual que é a situação? Que muitas vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus está falando nos nossos corações. Deus fala, Deus manifesta, e isso é uma forma extraordinária, isso é algo muito legal, porque Deus age de uma forma diferente em cada vida. De repente, da maneira que Deus fala em meu coração, vai falar de uma forma diferente no seu coração. Da vez da maneira que Deus manifesta algo em minha vida, Ele vai falar de uma forma diferente para você. Então eu não posso aqui citar como Deus vai falar em sua vida. Eu não posso aqui falar da maneira correta que Deus pode manifestar a vontade dEle na sua vida. Porque em mim Deus faz de uma forma, Deus fala de uma maneira, mas Deus vai falar algo no seu coração. E muitas vezes nós estamos tão despercebidos, estamos tão desatentos, ou estamos tão descrentes com a vontade de Deus, que começamos a agir segundo o nosso querer, ou achamos que aquilo lá é mais uma besteira, que Deus não está falando, ou não entendemos o propósito de Deus, ou achamos que é algo da carne, porque nós não compreendemos, nós não temos intimidade com a presença de Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, Deus fala e nós já obedecemos. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus fala e nós já estamos atentos ao ouvir do Espírito Santo. Porque nós sabemos como Ele age, nós sabemos como Ele fala, nós sabemos o seu proceder, a sua vontade. Amado, e nada melhor do que é ouvir a voz de Deus. Porque se Deus está falando, é porque Ele quer que seja dessa forma. É porque Ele quer que seja assim. É porque Ele quer que procede dessa maneira. E às vezes Deus está lá bradando, falando aos coração. E as coisas não avançam, as coisas não progridem, as coisas não têm um encaminhamento, as coisas não têm um diferencial, porque estamos tão preocupados com várias outras coisas que esquecemos de fazer a vontade de Deus. Às vezes nosso ministério não dá jeito, às vezes nossa família não toma rumo, às vezes nossos filhos não têm uma direção, porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. E Ele está ali, age dessa forma, faz dessa maneira, conversa desse jeito, procede nesse momento. E a gente não conseguimos entender o agir de Deus em nossos corações.
Então eu quero que no nome do Senhor Jesus, você nessa noite entende que uma das formas ou das muitas formas que Deus vai falar em nossas vidas, nossos corações, é através do Espírito Santo. Jesus disse que ele iria embora, ele partiria, mas deixaria quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo para falar ao seu coração, para falar na sua vida, para direcionar, para ensinar, para exortar, para mostrar o caminho, para mostrar a direção, para mostrar como proceder, para mostrar como fazer, para fazer com que a sua casa tenha um rumo, para que seu ministério cresça, para fazer que as coisas que Deus quer operar na sua vida tenham a vontade dele. Porque quando nós estamos fora, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo e agimos conforme a nossa vontade, estamos fora da direção de Deus, mesmo que achamos muitas vezes que estamos fazendo certo, mas está certo. O Espírito Santo está falando, estou fazendo o contrário, então não está certo. Tá? Então que nós possamos entender essa direção de Deus. E Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou com uma finalidade. Todos nós temos um propósito. Eu quero falar sobre alguém muito especial nessa noite, que é a vida sobre Enoque. A Bíblia fala muito pouco sobre a vida de Enoque. Se você ler muito pouco, a Bíblia fala, mas ela fala, o pouco que a Bíblia relata sobre a vida de Enoque, nos dá um parecer tão grande de postura de cristão, de obediência, de fé, de caminhada na presença para com Deus, que nos dá um ensinamento tão grande, amado, que o tão pouco que ela fala se torna muito na nossa vida inteira. Ou seja, uma vida inteira nossa, o pouco referencial que a Bíblia dá sobre a vida de Enoque já é o suficiente para termos uma vida transformada, para termos uma vida diante da presença de Deus. Relata lá a Bíblia, lá no livro de Gênesis, que enquanto todos viviam e morriam, Enoque estava se cumprindo o manifestar de Deus, em Enoque estava se cumprindo a vontade de Deus, em Enoque estava se cumprindo um propósito do Senhor. As pessoas estavam apenas vivendo, nascendo, vivendo um tempo e morrendo. Mas em Enoque havia um propósito se cumprindo de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque Enoque aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque Enoque aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Enoque aprendeu a estar na presença de Deus, a buscar a sua vontade, a entender qual é a sua vontade. Enoque aprendeu em meio à adversidade, porque o mundo estava num caos. A Bíblia diz que o mundo estava vivendo uma verdadeira decadência. A Bíblia relata que o mundo está vivendo uma verdadeira bagunça, porque quando o pecado entrou, afastou toda a população do Senhor de Deus, afastou o homem de Deus, então o homem começou a se afastar cada vez mais. Mas em Enoque a gente vê um diferencial, em Enoque a gente se vê um posicionamento, na vida de Enoque a gente se vê um crescimento, na vida de Enoque a gente se vê ali, de repente, algo que é manifestado de uma forma especial, que provém de Enoque, porque ele entendeu o chamado de Deus e que fez com que de repente as coisas tomassem um novo rumo, uma nova direção, um novo posicionamento, porque Deus nos chamou para um propósito. Deus te chamou para um propósito, meu amado, minha amada. Deus não te chamou apenas para você viver um tempo sobre a face da terra, para ter filhos e filhas. Deus não te chamou apenas para você constituir uma família, ter uma profissão, um emprego, ganhar um salário, levantar uma casa, ter o seu carro, de repente adquirir alguns sonhos e simplesmente morrer. Não, Deus é profundo na vontade dEle. Deus te chamou e quer te levantar para você fazer muito mais além daquilo que você possa pensar, imaginar, ou aquilo que está sobre seu coração. E nós temos que entender esse chamado de Deus. Nós temos que entender esse propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que compreender o porquê Deus nos chamou. Certamente, se nós entendêssemos mais acerca da vontade de Deus, certamente se nós entendêssemos mais acerca do agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós fazeríamos o máximo possível para faltar um culto de celebração. Eu não estou dizendo que de repente, porventura, você não pode faltar por alguma situação. Existem situações que nos levam a faltar. Mas nós fazeríamos o máximo possível, certamente. Você na sua casa lá, você ia prezar pelo teu tempo de oração. Certamente, você com seus familiares, você ia lutar mais pela vida deles, em oração, pelas pessoas que você ama. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus, nós fazemos como Enoque, nos dispomos a estar na presença do Senhor. Lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versos 18, Gênesis, capítulo 5, versos 18. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler 18 até o 24. Jared tinha 162 anos, quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu.
Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus. Quando Enoque tinha 65 anos, seu filho nasceu, Matusalém. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. Em um dia desapareceu, pois Deus o levou para si. As duas diferenças nesse texto, né, que eu quero abordar agora, que eu quero levantar. Uma é que vemos aqui outros patriarcas aqui, que a Bíblia diz que e viveu tantos anos, a gente lê o contexto todo do texto, viveu tantos anos, depois que gerou filhos e filhas. Já na vida de Enoque, diz assim, ó, e andou com Deus depois que gerou Matusalém. Dá um diferencial aí. Os outros patriarcas, a Bíblia relata que viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. Já na vida de Enoque, diz a postura dele de andar com Deus depois que gerou Matusalém. Outro diferencial é que todos, a gente lê, relata que morreram. Já na vida de Enoque, Deus fala que o levou para si, o tomou para si. Amados, e a gente começa então a pensar o que de repente teve de especial na vida de Enoque, que Deus o levou para si, o que teve de especial na vida de Enoque, que Deus o tomou para si, o que teve de especial na vida de Enoque, que Deus, de repente, com 365 anos, Deus o levou para si. E a gente pensa que 365 anos é muito, mas naquele tempo é pouco. Para as pessoas que viviam muito tempo, né, viviam muitos anos, naquele tempo, 365 anos, é pouco. Mas a Bíblia relata que Deus o tomou, o resgatou, o levou para si. O que teve de especial na vida desse homem que fez com que Deus o levasse para si? Relata que teve Enoque muitos irmãos e irmãs, e todos viviam em comunhão com Deus, todos temiam a Deus. Mas em Enoque, a gente vê um diferencial. Amado, eu quero que você entenda esse posicionamento nessa noite, porque em Enoque, ele teve uma comunhão tão grande com Deus, um tempo de adoração tão grande com Deus, um tempo de presença de Deus agindo em seu coração tão grande, que Deus se agradou de alguma forma, que é o que Deus espera de nós, que chegamos nesse tempo ou nesse ponto de adoração. O diferencial na vida de Enoque está lá no verso 22, quando diz assim, ó, e andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E a gente acha que isso é muito pouco, né? Simplesmente falar a Bíblia que andou Enoque com Deus, mas a gente temos que entender o que quer dizer a Bíblia quando está relacionada a andar Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus, ele estava na presença de Deus. Qual relação tem a isso que nos leva hoje, nessa noite, a entender o tão propósito que fez com que Deus o tomasse para si, que Deus o levasse para si, que Deus o levasse apenas com 365 anos de idade? Andou Enoque, já viu aquele ditado, quando fala assim, ó, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Isso tem um certo fundamento, porque quando você olha com quem essa pessoa anda, a característica que ela vai tomar é dessa pessoa. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Quando você, a Bíblia diz assim, andou Enoque com Deus, não diz que Deus andou com Enoque. Quando Enoque andava com Deus, ou seja, ele estava pegando referencial de Deus para a sua vida. Algumas passagens nos falam que andou Deus, né, com o homem. Quando Deus anda com o homem, ou quando o homem anda com outro alguém, nós pegamos o referencial dessas pessoas, e ali Enoque tomou um posicionamento, ele andava com Deus, o referencial dele estava na presença de Deus. Quando você anda com alguém, você pega o referencial dessa pessoa para a sua vida. Quando essa pessoa anda contigo, ele vai pegar os teus referenciais. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Enoque andava com Deus, e nele estava a presença de Deus, e nele estava a referência do Senhor, e nele estava a posição de alguém como que Deus quer, de uma postura que Deus quer que nós tomamos. Andar quer dizer avançar, progredir, quer dizer marcar um destino. Ou seja, Enoque estava marcando um destino, Enoque estava andando na presença do Senhor, marcando, definindo o caminho que ele ia tomar, definindo o posicionamento que ele ia tomar. Enoque sabia de onde saiu, Enoque sabia aonde queria chegar. E é assim que Deus quer que nós façamos, que andamos assim como Enoque andou. A Bíblia relata que Enoque só andou com Deus depois que gerou Matusalém. Nem sempre teve a mesma história, nem sempre teve o mesmo posicionamento, nem sempre teve a mesma postura. Mas quando ele gerou Matusalém, algo diferencial começou a gerar em seu coração. Deus falou contigo, e ele decidiu andar com Deus, caminhar com Deus, estar na presença do Senhor.
Andar com Deus é cumprir os princípios de Deus. Andar com Deus se aplica em relacionamento e comunhão. Andar com Deus se aplica você conhecer a Deus. Andar com Deus significa você se entregar a Deus. Andar com Deus significa você estar na presença de Deus. Andar com Deus significa você saber qual a vontade de Deus em sua vida. Em Gênesis 3:8 diz assim, vemos que Deus andava com o homem, porém, mais para frente, agora nós vemos aqui que Enoque andou com Deus. Ou seja, o diferencial sobre a vida de Enoque está na postura dele, de andar com o Senhor, de decidir caminhar com Deus, de decidir estar na presença de Deus. E nós temos que entender algo nessa noite que tem uma diferença, é uma linha muito fina, mas existe uma diferença entre andar e caminhar. De repente eu falo que nessa noite você pode pensar, mas qual a diferença entre andar e caminhar? Existe uma linha muito fina, porque quando eu relato em andar, todos os atributos ou todas as referências que eu posso tomar sobre caminhar, eu vou encontrar em andar. Mas nem todas as referências que eu vou encontrar em andar, eu vou encontrar em caminhar. E eu fui procurar em dicionário para saber o que eu vou falar aqui nessa noite, senão eu posso encontrar alguns professores aí que depois vão falar assim, você não foi muito bem coerente naquilo que você disse, né, irmã Sandra? Mas eu fui lá no dicionário então, para me saber o que ele quer relacionar então com andar e caminhar. Já que a palavra me dava esse parecer, eu queria saber, eu falei, tenho que procurar saber qual a diferença. E realmente eu tive que pedalar um pouquinho, porque sobre andar e caminhar é uma linha fina. Mas existe uma diferença, eu vou te ensinar aqui nessa noite. Andar é deslocar-se a pé ou por meio de algo. Caminhar é percorrer um caminho andando. Ou seja, Enoque, ele se deslocava por meio da presença do Senhor. Porque andar é se deslocar por meio de a pé ou por meio de algo. E Enoque, ele se deslocava por meio da presença de Deus. Quando você diz andar, tem uma diferença muito fina em caminhar. Vou te dar um exemplo aqui nessa noite. Você vai fazer uma viagem, você vai pegar um avião e você pode falar, de repente, assim, eu estou andando de avião. Sim ou não? Correto ou não? Sim, é correto você falar. Mas você não pode falar, eu estou caminhando de avião. Porque caminhar só é a pé. Mas andar é por meio de algo. Quando você se relaciona a andar, você está dizendo avançar, você está dizendo a ir mais além, você está avançando. Já o caminhar, você está dizendo percorrer um caminho, uma trajetória, você está percorrendo apenas. Então, Enoque, ele muito mais que caminhava na presença de Deus, ele andava na presença de Deus. E Deus espera que nós, como cristãos, andamos em sua presença. Nós, como filhos de Deus, não apenas caminhamos em sua presença, mas andamos em sua presença. Quantas pessoas estão apenas caminhando na presença de Deus? Quantas pessoas estão apenas seguindo uma trajetória na presença de Deus? Quantas pessoas estão apenas marcando um ponto de partida em uma caminhada diante da presença de Deus? Mas Deus espera que nós andamos em sua presença. Deus espera que muito mais do que caminhamos, mas Deus espera que nós tomamos uma postura, que andamos em sua presença, que marcamos um caminho, um destino, que temos um referencial. Deus espera que assim como Enoque, nós possamos andar em sua presença, e andar na presença do Senhor é ouvir a sua voz, é percorrer mediante a sua vontade, a sua trajetória, o seu caminho. Sim ou não? Falei bem, irmã Sandra? Falei algo fora do caminho aqui? Vou perguntar, porque ela é professora, ela entende aí, né? Daí. Mas é isso, meus amados. Deus espera que nós andamos em sua presença. Andar com Jesus é ser testemunho das suas obras. Andar com Deus é praticar a sua vontade. Andar na presença do Senhor é conhecer qual é o seu propósito em nossas vidas. Quando você caminha, você apenas está junto. Mas quando você anda, você pratica as mesmas obras. Amados, muito mais que caminhar na presença de Deus, Deus quer que nós fazemos suas obras. Muitas vezes nós nos acomodamos em apenas caminhar na presença de Deus. Mas Deus espera pessoas que andam na sua vontade. Deus espera pessoas que caminham em sua vontade, mas que também andam porque pratica a sua vontade, porque escuta a sua voz, porque escuta a voz do Espírito Santo que sai do coração, que escuta a presença de Deus manifestada de uma forma diferente em sua vida. Quantas vezes nós temos ouvido a voz do Senhor e temos rejeitado? Quantas vezes nós temos ouvido Deus falar em nossos corações e temos negado quanto a isso? Porque quando caminhamos na presença de Deus, Deus está lá, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está lá falando, ei, meu filho, toma essa postura, essa posição, esse caminho, esse destino, e é isso que deve fazer, é dessa forma que deve fazer, eu estou ensinando, estou exortando. Mas a pessoa que caminha apenas
na presença de Deus não consegue discernir a voz do Espírito Santo. Mas quando você anda na presença de Deus, o coração de Enoque estava a todo tempo na presença de Deus. E o mundo do tempo de Enoque não era diferente do tempo de hoje. Amados, havia muitas coisas, muitas discórdias, a todo momento a tribulação se levantava, a todo momento situações adversas se levantavam, mas Enoque decidiu andar com Deus. Enoque, ele se afastava daquilo que desagradava o coração de Deus. Enoque se afastava daquilo que era mal aos olhos do Senhor, porque ele não apenas caminhava. Pessoas que caminham na presença de Deus, absorvem aquilo que é ruim também. Mas pessoas que andam na presença de Deus, toma conta daquilo que é ruim e se afasta, porque quer andar na presença do Senhor. Gênesis 5, 24 diz assim, andou Enoque com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Mas veja que forte que a palavra de Deus está ensinando nessa noite. Andou Enoque com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Só se toma aquilo que há interesse, sim ou não? Quando você vai adquirir um carro, você vai lá, escolhe e decide pegar um carro para você, decide comprar um carro. Você está tomando para si, porque há interesse. E a Bíblia relata que Deus o tomou para si, a vida de Enoque, porque Deus tinha interesse na vida de Enoque. Porque Enoque andava com Deus, porque Enoque estava na presença do Senhor. E isso é muito forte. Isso é muito forte, porque nós, assim como Enoque, nós temos que entender esse propósito de andar na presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, porque Enoque, ele creu em Deus, Enoque acreditou em Deus de uma forma diferente, Enoque andou em Deus em meio à adversidade, Enoque andou em Deus em meio à tribulação, em meio a tantos desgastes, mas Enoque decidiu andar na presença de Deus, e para andar na presença de Deus é preciso ter confiança, para crer é preciso ter confiança, e Enoque confiava em meio à tribulação. 2 Timóteo 1,12 diz assim, por essa razão sofro essas coisas. 2 Timóteo 1,12, por essa razão sofro essas coisas, mas não me envergonho, pois sei em que tenho crido. Timóteo está dizendo assim, que sofre todas as tribulações, sofre todas as angústias, sofre todos os problemas, sofre tudo aquilo que se levantar, mas ele não se envergonha, ele não se intimida, ele não tem medo, porque sabe em quem ele tem crido, porque ele sabe com quem ele tem andado, porque ele sabe aquele que o levantou e aquele que vai sustentar. Conta uma história de um menino que ia atravessar uma via, ele ia atravessar uma avenida, e essa avenida é uma avenida muito movimentada, havia muitos carros passando, muito fluxo de carro, era quase difícil de passar essa via. E esse menino estava ali na beira, na margem, sobre aquela estrada, esperando o momento certo de atravessar. Ele estava com seu pai o segurava em sua mão. E seu pai segurando em sua mão, nessa via ali nas encostas, na beira da via, esperando o momento certo de atravessar. Enquanto seu pai estava esperando o momento certo, era uma via muito difícil, não tinha, como que é o nome daquelas? Passarela, não tinha travessia ali naquele lugar. E eles estavam esperando o momento certo de atravessar a via. Enquanto eles esperavam, muitos carros passando, muito fluxo, aquele menino observava um prédio, um edifício que ali perto tinha. E aquele menino observando aquele prédio, o pai observando a estrada, cuidando do momento certo para atravessar. Era um momento, talvez, que deveria ser rápido, porque muitos carros passavam ali, deveria passar em segurança. Quando de repente apareceu a brecha, apareceu o momento certo, o momento que o pai poderia passar do outro lado da margem para com seu filho em segurança. Assim o seu pai o fez, segurando em sua mão. E atravessou para o outro lado daquela via, para o outro lado da margem. E quando logo chegaram do outro lado daquela via, quando logo chegaram do outro lado daquela estrada, daquela avenida, o menino olhou para o pai e disse assim: pai, aquele edifício tem 10 andares, eu sei porque eu contei. E eu comecei a analisar que extraordinário é, e de repente vocês perguntam, o que de extraordinário tem nessa história? Aquele menino, enquanto o pai estava observando a via, enquanto o pai estava observando o momento certo de atravessar aquela rua, aquela estrada, aquela avenida, o menino estava preocupado em contar quantos andares tinha aquele prédio. Ou seja, o menino estava bem descansado a respeito de atravessar aquela via, porque ele sabia a segurança que ele encontrava em seu pai. Ele sabia que seu pai não ia colocar em zona de risco. Ele sabia que seu pai iria atravessar aquela via em segurança.
E ele sossegou, ele descansou, ele repousou, segurando sobre a mão do seu pai. Ele teve tempo para contar cada andar que tinha aquele prédio, porque ele se sentiu seguro. Confiar em Deus é em meio a tanta discórdia, confiar em Deus é em meio à tribulação, confiar em Deus é em meio a tempo de risco. Sossegar, descansar. Deus diz em sua palavra: se cair não ficará prostrado, pois eu seguro pela mão. Confiar em Deus é você ver as coisas de repente acontecendo em sua volta, mas mesmo assim seu coração está em sua presença. Confiar em Deus é em meio ao caos, descansar. Mesmo que de repente parece que as coisas estão se levantando, os problemas estão vindo, a dificuldade está aparecendo, mas é descansar, é repousar, como esse menino fez. E Enoque, ele descansou na presença de Deus. Enoque, ele repousou na presença de Deus. Nem sempre foi assim, mas quando ele teve um encontro com Deus, foi um diferencial em sua vida. Quando ele teve, quando Deus manifestou-se em sua vida, as coisas começaram a tomar um novo rumo. Foi assim na vida de Jacó. Quando atravessou o Vale de Jaboque lá, o Vale de Jaboque, a sua vida começou a mudar, a sua vida começou a transformar. O anjo o tocou, ele teve um encontro com Deus, a Bíblia diz, se encontrou com o Senhor, e a sua vida começou a tomar um novo posicionamento. Não tem como andar na presença de Deus e nada mudar. Não tem como estar na presença de Deus e as coisas continuarem do mesmo jeito. Não tem como estar na presença de Deus e nada mudar em sua vida. Deus o mudou de Jacó para Israel. Deus quer mudar a sua vida. Não importa qual a sua identidade nessa noite, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar aquilo que tem afastado você de receber o sobrenatural em seu coração. Enoque passou a ser uma pessoa diferente depois que passou a andar com Deus, depois passou a caminhar com Deus. Não tem como andar na presença de Deus e não ter nada de diferente que acontece na sua vida. Ah, mas nada mudou na minha vida. Então revisa seus conceitos, porque andar na presença de Deus se refere a um diferencial, a ser diferente daquilo que as pessoas têm feito, a você ter algo diferente. Após a queda do homem, o ser humano passou a se distanciar com Deus. Mas Enoque teve uma vida de entrega. Enoque se entregava na presença de Deus. Enoque caminhava na presença de Deus. Enoque tinha uma vida de entrega. Amados, quando se fala uma vida de entrega, ou seja, as mesmas coisas que as outras pessoas viviam, ele vivia também. Os mesmos problemas que as pessoas viviam, de repente ele vivia também. As mesmas situações que as pessoas enfrentavam, de repente ele enfrentava também. Mas ele teve uma vida de entrega. Se entregar é colocar os seus problemas na presença de Deus, confiar que Ele é Deus e confiar que Ele vai fazer acontecer o sobrenatural. Podemos viver num ambiente onde há muitos cristãos, podemos viver num ambiente onde há muitas pessoas que se declaram ser crente, que conhecem a Deus, mas Deus espera alguém como Enoque. Deus espera alguém que causa uma mudança em sua geração. Deus espera alguém que se levanta como coluna sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua igreja, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você faz. E Enoque era assim, em meio ao caos. Ele não apenas gerou uma mudança no seu coração, mas nas pessoas que o cercavam. Andar com Deus não é simplesmente afirmar que é um cristão. Andar com Deus não é simplesmente participar dos cultos e dizer que é um cristão. Andar com Deus se refere a um diferencial, ou seja, andar em novidade de vida, a conhecer ao Senhor e andar conforme a sua vontade e o seu querer. Vamos lá, tem mais 2 tópicos para falar aqui. Agradar a Deus. Diz a Bíblia que Enoque, ele agradou a Deus. Em Números 14, 8 diz assim, ó. Eu vou explicar, não vou ler para ficar melhor aqui, para poder a gente ganhar tempo. Então, em Números 14, 8 diz assim que se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra prometida. Pode anotar lá depois você ler. Ele vai nos colocar na terra prometida. Quando o Senhor nos agrada dos nossos feitos, Ele nos coloca na terra prometida. O que isso, quer nos dizer? Ou seja, aqui Deus nos dá um compromisso dele para com nossas vidas. Ou seja, se Ele se agradar daquilo que nós estamos fazendo, da nossa postura, do nosso posicionamento, todos os nossos planos, nossas metas, vai acontecer nas nossas vidas. Deus vai fazer com que aconteça, porque Ele se agradou dos seus feitos, porque Ele se alegra com você. E é isso que Deus está dizendo. De repente nós falamos assim, mas nada acontece em minha vida, não tenho alcançado nada. Então revisa para ver o que está fazendo de algo. De repente você não está agradando a Deus de certa forma.
Porque a Bíblia diz que Deus se agradou de Enoque. E quando Deus se agrada de alguém, coloca na terra prometida. O que é colocar na terra prometida? É fazer com que a sua vontade se cumpra de uma maneira na vida dos seus. É fazer com que os sonhos, os projetos daquela pessoa venham de alguma forma a ser adquirido, para que o nome dele venha a ser exaltado. E é isso que a Bíblia está mencionando. Você tem agradado ao coração de Deus? Você tem exaltado o nome de Deus em meio à tribulação, em meio à adversidade? A Bíblia relata algo interessante, que Deus se agradou tanto da vida de Enoque, mas Deus se agradou tanto de seu posicionamento, sua postura, que lhe informou algo, lhe revelou um plano seu, a vida de Enoque, que ia dar cabo toda a nação, que a terra ia acabar, todas as pessoas iriam se acabar. Veja o coração de Deus sobre a vida de Enoque. Relata que Deus se agradou com ele, que revelou o seu plano, que iria acabar a terra com um dilúvio. E ele ia dar um filho, e esse filho chamaria Matusalém, e o tempo de vida de seu filho seria o tempo em que fosse para que a terra teria um fim. E foi exatamente assim que aconteceu. A gente tem que entender, Matusalém, que significa tempo determinado para um propósito. Quando a gente fala Matusalém, está dizendo tempo determinado para um propósito. E Deus, o filho de Enoque chamava Matusalém, porque esse filho foi gerado com um propósito. Ou seja, Deus, todas as coisas Deus tem, ou todas as pessoas, ou todas as situações Deus tem um propósito. E Deus tinha um propósito na vida também de Matusalém. E o tempo de vida, o tempo que ele vivesse, o tempo que ele estaria sobre a terra, e Deus, a gente lê para frente, vai falar sobre misericórdia também, porque ele viveu 969 anos, Matusalém, foi um dos homens, não foi o homem que mais viveu sobre toda a face da terra. Foi o homem que mais viveu. Enoque viveu 969 anos. Mas por que Enoque viveu tanto tempo assim? Pela misericórdia do Senhor. Porque Enoque significava o relógio, Matusalém significava o relógio de Deus sobre a face da terra. Ou seja, o tempo determinado para aquela geração, para aquele povo. Depois de sua morte, depois que ele morresse, toda a população iria acabar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Enoque morreu, o dilúvio caiu sobre a terra e matou todo mundo. Tempo determinado para um propósito. Deus tem um tempo determinado para nossas vidas. O Enoque foi da 7ª geração, depois de Adão. Ele foi a 7ª geração. E relata a Bíblia muito pouco sobre ele, mas o suficiente para a gente entender o porquê que ele foi colocado na lista dos heróis da fé. Ele está lá, embora tenha relatado muito pouco, falar muito pouco sobre a vida de Enoque, mas se a gente vê sobre os heróis da fé, Enoque está lá. Veja o coração de Deus em relação a esse homem. Uma pessoa que de repente teve uma passagem muito pouco, você passa muitas vezes percebido, de repente você nem se nota que está ali, mas alguém que chamou, marcou uma geração de uma forma espetacular, de uma forma diferente. E algo interessante também a gente vê sobre a vida de Enoque, que teve apenas em desde a criação do mundo até os dias de hoje, teve apenas 2 situações que Enoque está na primeira dela. Você já ouviu pessoa ser arrebatada? Você já viu pessoa ser arrebatada? Sim ou não? Já viu alguém, meu vizinho, ele foi arrebatado semana passada. Eu conheço assim, de repente fulano de tal lá, estava lá, de repente sumiu, foi arrebatada. Aí eu vi no filme, lá uma pessoa arrebatada, aí eu acredito em você. Pessoas foram arrebatadas, queridos. Teve apenas 2 situações em toda a face da terra. Quantos milhões de pessoas existem em toda a face da terra? Mas apenas teve 2 situações. Que foi Elias, que foi arrebatado, sim ou não? Relata que ele subiu numa carruagem de fogo. Elias, Eliseu, Elias, né? Elias, Eliseu, tão parecido, que às vezes tem que se perguntar, Elias. E Enoque, Deus, a Bíblia relata que o tomou para si. Foram 365 anos sobre a face da terra, mas a Bíblia relata que Deus o tomou para si, que Deus o levou para si, porque Enoque teve um posicionamento que agradou ao coração com Deus. Enoque, ou seja, foi o primeiro homem que ia direto na presença do Senhor, sem experimentar a morte. Enoque não experimentou a morte, subiu direto para com o Senhor. A Bíblia relata que simplesmente ele sumiu. Deus o tomou para si, Deus os resgatou. Porque Enoque andava com Deus, ou seja, o caminho que Deus traçava, ele pisava, o caminho que Deus ordenava, ele caminhava, o caminho que Deus mostrava, ali ele estava. Se você anda com alguém que fala de futebol, certamente você vai falar de futebol. Se você anda com alguém que só reclama, certamente você vai reclamar. Se você anda com uma pessoa descompromissada, certamente você vai faltar com os compromissos também.
Mas se você anda com um adorador, Enoque andava com o Senhor. E ele adquiria as referências do Senhor para a sua vida. Ele adquiria as experiências de Deus para a sua vida. Ele fazia a vontade de Deus para com sua vida, porque ele andava em sua presença. Às vezes se tornando pessoas em decadência, porque só andamos com pessoas que nos dão referencial ruim, só andamos com pessoas que nos dão posicionamento ruim. Mas quando você decide andar na presença de Deus, quando você decide estar na presença de Deus, quando você decide a progredir, avançar na presença do Senhor, aí começa a ter um referencial diferente em sua vida, e as coisas começam a ser manifestas. Porque Enoque andava com Deus, e Deus se agradou de sua postura, de seu posicionamento. Deus se agradou com os seus feitos, porque Enoque pegou as referências do Senhor. A gente tem pegado referência muitas vezes de um jogador de futebol, muitas vezes temos pegado referência de um ator de novela, muitas vezes temos pegado referência de um cantor sertanejo, muitas vezes temos pegado referência de muitas coisas, mas Enoque pegava a referência do Senhor. De quem você tem pegado a referência? Aonde está a sua referência? A nossa referência tem que estar no Senhor, na presença de Deus. Lá no verso 14 de Judas diz que Enoque profetizou acerca, do juízo final, que Jesus viria buscar a sua igreja. Veja alguém lá no início da palavra de Deus, lá no início ainda da população, e Deus já revelando algo acerca dos acontecimentos. E sabe o que isso nos remete? Que a população naquele tempo não tinha muita diferença no tempo de hoje, não. Eram pessoas que estavam se afastando cada vez mais do Senhor, pessoas que estavam vivendo ao pecado, pessoas que estavam vivendo numa vida de solução, numa vida em que Deus não se agradava, porque Deus já estava ali manifestando o seu querer, ensinando a Enoque a profetizar, ensinando a Enoque a manifestar a sua glória, ensinando a Enoque a pregar para aquela geração, uma pessoa que estava carente da pregação do Senhor. Uma população que certamente está vivendo como nessa população de hoje. E eu fico pensando assim, depois que Enoque recebeu a palavra de Deus, depois que Enoque recebeu, Deus falou acerca do seu plano, que ia exterminar toda a terra para Enoque, eu acho que Enoque pregou como nunca. Deve ter anunciado a palavra de Deus como ninguém. Sabe aquela pessoa que Deus revelou seu plano, Deus lhe deu um filho, se chamava Matusalém, um tempo que seu filho ia nascer e ia passar sobre a face da terra, era o tempo de vida para cada um. O relógio estava passando, a contagem estava sendo, a contagem regressiva, estava passando o tempo. E eu penso assim então, que Deus, que Enoque naquele momento ali, começou a pregar como ninguém. Sabe aquela pessoa, poxa, o tempo está passando, e passou-se 1 ano, e passou 2 anos, e eu acredito que ele estava anunciando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, profetizando, falando acerca, levantando pessoas. Amados, eu quero que você entenda isso nessa noite, porque Deus está fazendo exatamente como estava fazendo na vida de Enoque, e Deus está esperando pessoas que se dispõem a estar em sua presença, pessoas que se levantam como coluna para anunciar as boas novas do Senhor. E Enoque estava fazendo isso. Enoque estava levantando pastores, Enoque estava levantando líderes, Enoque estava levantando pessoas de Deus para poder anunciar a boa nova, porque Enoque sabia que o tempo estava passando, o relógio estava passando, o tempo iria se cumprir, a promessa de Deus ia se cumprir sobre a face da terra, e aquela população e aquela geração iria ser exterminada. E eu acredito que ele começou a anunciar a palavra de Deus. Ei, o tempo está acabando, queridos. Deus vai chegar o tempo que Deus vai enviar o seu filho, mas de antemão existe um relógio, que o tempo está marcando as horas, está passando, e vai vir um dilúvio, vai sobre a face da terra, vai exterminar tudo, vai acabar com tudo. E as pessoas zombando, e as pessoas rindo, e as pessoas debochando, não muito diferente de hoje, porque quantas vezes anunciamos a palavra de Deus para alguém, e as pessoas não dão interesse sobre aquilo. E Enoque estava assim. Ei, eu preciso levantar pessoas que estão junto comigo, eu preciso levar pessoas na presença de Deus, eu preciso anunciar as boas novas do Senhor. E Enoque estava dessa forma, e Enoque levantando pessoas, Enoque levantando líderes, Enoque levantando pessoas para que pudesse anunciar a palavra de Deus, porque ele sabia que o tempo estava passando, estava muito rápido, mas muitas delas negavam o chamado de Deus, muitas delas não davam bola acerca daquilo que Deus estava querendo manifestar ao seu coração. Mas Enoque sabia que o tempo estava correndo. Sabe o que Enoque nos lembra? A igreja do Senhor que vai ser arrebatada. Sabe o que Enoque nos lembra? O agir do Espírito Santo em nossos corações. Sabe aquela vez que o Espírito Santo fala em seu coração? Ô, irmão, presta atenção.
e você não escuta? Assim era Enoque. Enoque chegava para uma pessoa e falava: irmão, meu querido, o tempo está passando, o relógio está correndo e as coisas vão se acabar. Referencial. O tempo está passando. 1 Pedro 4,7 diz assim: a hora está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigia em oração. Está muito próximo o fim de todas as coisas. A Bíblia está anunciando, querido, o relógio está passando, o tempo está passando. Nós temos que ouvir a voz de Deus que clama em nossos corações, que queima em nossos corações. Não dá mais tempo, pastor. Não dá mais tempo não de... Quando eu digo que não dá mais tempo, quero que você entenda aqui, porque eu quero que você entenda mesmo. Quando eu ia falar assim, ó, não dá mais tempo de fazer teologia, não dá mais tempo de ficar... Eu não estou querendo assim na fase de não dá mais tempo, então vamos negligenciar tudo isso. Não precisamos mais estudar, não precisamos... Não. Quando eu digo que não dá mais tempo, às vezes nos esperamos nos prepararmos para fazer a obra de Deus. Deus quer te usar, assim como você está aqui hoje, para pregar, para anunciar, para falar das boas novas do Senhor. Busca mais conhecimento, mas não espera o conhecimento para anunciar a palavra de Deus. Busca a presença de Deus, mas não espera você conhecer a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, para querer pregar a palavra de Deus. Tenha o crescimento a cada dia. Ninguém conhece demais. Eu não conheço toda a Bíblia. Você conhece, pastor, toda a Bíblia? Relata com excelência. É cada dia, amado. Cada dia Deus vai nos ensinando. O que você tem que saber, o que eu tenho que saber, o que nós temos que saber, é ouvir aquela voz vibrada em nossos corações. Aquela voz do Espírito Santo que você conhece. Aquela que o Espírito Santo está dizendo assim: ei, meu amado, meu querido, faça assim. É aquela pessoa, é daquele jeito, é daquela forma. Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada. Você faz parte dessa igreja? Hebreus 11, 5 diz assim. Eu quero que você preste bastante atenção aqui em algo interessante. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o translatou, ou translatará. Pois antes da sua translatação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Enoque teve testemunho, ele foi testemunho de ter agradado a Deus. Agora eu acho interessante o que eu vou ler agora lá no verso 6, porque muitas vezes nós pregamos, anunciamos esse versículo isoladamente, mas ele tem um referencial sobre a vida de Enoque. Pois lá diz assim: de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso aqui está relacionado sobre a vida de Enoque. Ou seja, quando diz aqui, ó, de fé, sem fato é impossível agradar a Deus. Está pegando o referencial da vida de Enoque. Enoque agiu dessa forma. Enoque procedeu dessa forma. Enoque caminhou dessa forma. Então, de fé é impossível não agradar a Deus se você não caminhar da mesma forma. É impossível você não agradar a Deus se você não andar como Enoque andou. Não apenas caminhar, mas andar como Enoque andou. É impossível você agradar a Deus se você não tiver fé, como Enoque teve, uma fé sobrenatural. É impossível você agradar a Deus se você não entender qual a vontade de Deus, se não ouvir o Espírito Santo bradando, falando no seu coração, direcionando e você não dando ouvidos. É impossível você agradar a Deus se não tiver fé. É isso que ele está dizendo, mas o referencial está sobre a vida de Enoque, está aqui seu posicionamento, está aqui seu andar. Deus se agradou tanto da vida de Enoque, que o tomou para si, que o resgatou, que o levou, que o levantou como coluna, porque Deus se agradou. E esse é o referencial, é isso que estou dizendo de fé. A igreja hoje que será arrebatada, é a igreja relacionada sobre a vida de Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pergunta assim, mas como podemos agradar a Deus? Salmos 147, 11 diz assim, ó. Salmos 147, 11. Se agrada ao Senhor dos que o temem e esperam na sua misericórdia. Esperar na presença de Deus é, em meio ao caos, confiar em sua presença. Esperar na presença do Senhor é aguardar a sua voz, a sua vontade. Esperar na presença de Deus é ter comunhão com Deus. Esperar na presença de Deus é saber fazer conforme o seu querer e a sua vontade. Esperar na presença de Deus é negar o seu todos os dias e caminhar mediante a vontade do Senhor.
Esperar na presença de Deus é ter comunhão com Ele. Eu estava falando com um amigo meu, um pastor, um amigo que eu conheço, e nós estávamos conversando, estávamos falando a respeito de relacionamento. E ele fez algo interessante que eu achei na igreja dele. Ele fez com toda a igreja. Ele fez toda a igreja, fez a dinâmica que eu queria fazer aqui nessa noite rapidinho. Mas ele fez com toda a igreja. E eu achei interessante ele me contando. Eu falei, fiz assim, porque esse grau, esse nível de relacionamento é que Deus espera que nós tenhamos. E nós só vamos entender o adquirir de Deus, a vontade de Deus, quando estivermos caminhando dessa forma. Eu gostaria de fazer nessa noite, não vou fazer com toda a igreja, mas vou fazer com um, né? Deixa eu só ver aqui quem eu posso fazer aqui. Vem, Vininha, você que é menos envergonhado, não quer chamar ninguém envergonhado aqui. Vem você aqui na frente. Tá? Poxa vida. Deixa eu ver quem que eu posso chamar aqui nessa noite. O Pedro vai dar envergonhado, porque vai chegar uma pessoa agora mais longe do Vininha, assim. Mais longe de contar. Esse é o irmão de óculos ali, irmão. Esqueci teu nome. Você tem muita vergonha só para vir aqui na frente? Não, vem aqui então. Não? Um que tem menos contato com o Vininha aí, por favor. Só para me fechar aqui. Quem tem menos contato com o Vininha? Todo mundo tem contato com o Vininha? Pastor, a gente tem contato com o Vininha? Oh, pastor. Poxa vida. Quem está na porta, lá quem está na porta. Ô irmão, vem cá um pouquinho, irmão. Rapidinho, só para nós fazer uma dinâmica rapidinho aqui. Eu ia fazer com toda a igreja, hein, mas fazer. Aplauda o Senhor Jesus na vida do irmão aí, ó. Tá vendo? Eu não quero envergonhar ninguém, vem você, mas depende, a pessoa tem vergonha, né? Então eu quero, o Vininho eu sei que é meio desinibido, assim, exibido, não é brincadeira. Eu queria dizer, ele fez com toda a igreja, o pastor, e eu achei interessante, mas é algo interessante. E eu vou fazer aqui, só queria que você prestasse atenção para você saber o que Deus espera de nós. Vininha, eu quero te dar aqui, ele fez 1 minuto, mas 1 minuto é muito, então eu vou te dar aqui 15 segundos. Para você falar algo do irmão, mas eu não quero que você fale assim, irmão é legal, é bonito, veste camiseta vermelha. Eu quero que você dê referencial da vida dele, para toda a igreja, para você, referencial. Mas vai ser, irmão, de Deus, aquilo que referencial para a tua vida. Tem uns 15 segundos. Ó. E acabou os minutos. Acabou os minutos. Ai, meu Deus. Não sei. Espera aí um pouquinho. Amados, sabe por que isso acontece? Alguém quer arriscar? Não se conhece. Em outras palavras, não tem intimidade. Como que o Vininha vai falar a respeito do... Qual é o teu nome, irmão? Wellington. Como que o Vininha vai falar a respeito do Wellington se ele não conhece? Ele não conhece. Ele vai falar, vou dar referência, mas eu não conheço, eu não tenho comunhão, não vivo. Eu não tenho. E sabe por que tem gente, aleluia, que não dá referências do Senhor? Porque não conhece. Quando você não conhece o agir de Deus em suas vidas, não tem como você dar aquilo que você não recebe. Se você não tem comunhão, você não tem como passar aquilo que você não tem. Se eu chamasse alguém, a Jéssica falou, Pedro, o Pedro Vininha conhece há tanto tempo, de repente eu falo, o Pedro, colega, já chamo Paulo. Você tem referência, quando você conhece alguém, você consegue dar alguma referência. Mas como você chama alguém, você não conhece, se você não conhece a Deus, como você vai dar referências do Senhor na sua vida? É preciso conhecer a Deus, é preciso conhecer ao Senhor, precisa ter intimidade com Deus. Muito forte. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Vininha, você fez demais. Glória a Deus. Mas só queria estar orando com você nessa noite, já para estar nós encerrando. Fica de pé no nome do Senhor Jesus.